Bem, queridos, nós já estamos aqui há um bom tempo, meditando sobre as doutrinas básicas, e nós estamos na segunda doutrina, que é a teontologia, a teologia propriamente dita, que é a doutrina acerca de Deus, Nós já vimos a respeito dos atributos de Deus, vimos a respeito da Trindade, vimos os argumentos que a gente levanta, que foram levantados ao longo do tempo para apontar para a existência de Deus. E agora a gente está na parte dos decretos de Deus, Se tudo der certo, espero a gente conseguir terminar nessa EBD agora, essa segunda doutrina. E aí vamos caminhar nas outras doutrinas. Lembrando que são 10 doutrinas ao todo que nós estudamos, que são as doutrinas básicas. São as doutrinas que se estuda quando a gente lê um livro de teologia sistemática. São os grandes temas a quais a Bíblia relata, Então a Bíblia fala sobre as Escrituras, a Bíblia fala sobre o próprio Deus, a Bíblia fala a respeito de Cristo, sobre o homem, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre essa questão de anjos e demônios, e também sobre as doutrinas a respeito do futuro, que a gente chama de escatologia, a doutrina das últimas coisas. E nós estamos nessa segunda já é o nosso quarto estudo, em cima disso, tentando encerrar esse material aqui de 37 slides. E como eu gosto já de fazer, eu sempre gosto de ler a introdução novamente, Então veja só a declaração de A.W. Tozer. Ele diz assim: o mais portentoso fato a respeito de qualquer homem não é o que poderá dizer ou fazer em um dado momento, mas sim a imagem que ele leva de Deus no fundo do seu coração. É uma frase bonita, rebuscada, que demonstra uma verdade fundamental. Aquilo de mais valioso que nós podemos construir como seres humanos é a imagem do nosso Deus em nosso coração. Entender quem é Deus é fundamental para a nossa fé. Veja o que o pastor Marcos Granconato disse, no livro que eu estou usando de base aqui como material, logo abaixo da introdução. Segundo a visão cristã, a negação de Deus ou o conceito errado sobre ele produzirá desajustes e queda na vida de uma pessoa. Já o conceito correto sobre Deus trará equilíbrio e sensatez, sentido, propósito, coerência para a forma de vivermos. Então, se a gente quer encontrar o fundamento sobre como a gente deve viver neste mundo, esse fundamento vai ser encontrado em entender quem é o nosso Deus e o que Ele espera de nós. E foi isso que a gente esteve fazendo nos últimos 3 domingos, onde nós vimos justamente sobre a existência do próprio Deus e caminhamos em todos os seus atributos, por fim, estudando um pouco sobre a questão da Trindade e lendo um pouco sobre os decretos. Ok? Que foi onde a gente parou, que aí é o slide 20, Eu vou ler novamente o que é os decretos de Deus de uma forma geral, explicá-los, e nós vamos ver então quais são os decretos de Deus. Há basicamente 5 que geralmente são pontuados, ok? Então lá no slide 20 diz assim: decretos de Deus são seus planos e desígnios perfeitos, estabelecidos na eternidade. Por meio deles, o Senhor dirige soberanamente a história e realiza sua vontade em todo o universo, atingindo assim seus propósitos santos. Os decretos de Deus são impossíveis de ser frustrados. Sobrepõem-se aos próprios propósitos humanos e, sendo perfeitos, não sofrem alterações, subsistindo para sempre. Ou seja, quando Deus criou o mundo, Ele trouxe propósito, sentido, direção, um porquê de estar fazendo o que Ele está fazendo. E há coisas que Ele decidiu realizar. É o que a gente chama de decretos de Deus. Então são ordens, planejamentos, escolhas que o grande Criador fez ao longo da sua criação e ao longo da condução aqui da história humana, que refletem ali o seu querer para cumprir o seu propósito. Então perceba que é importante a gente entender esses decretos, a fim de que a gente possa entender onde a gente está na história de Deus, Nós cremos um Deus que é soberano, que é absoluto, que reina, que é todo poderoso, que sabe todas as coisas, que é autossuficiente, que nada está fora do controle das suas mãos. Então compreender o que Ele quer
quer fazer, compreender a vontade dele, os seus decretos, é importante para que a gente saiba como viver dentro dessa história que ele está conduzindo, né? Então essa é uma doutrina bem importante, fundamental para nós por conta disso. Por isso que o pastor Marcos, lá no começo da introdução, ele disse que o conceito correto a respeito de Deus vai trazer equilíbrio e sensatez para a nossa vida. Porque a gente vai entender por que eu estou aqui, por que eu estou no Brasil, por que eu nasci nessa época, por que eu tenho essas condições de vida, por que eu tenho essa idade, por que eu tenho esse sexo, por que eu tenho esses valores dentro de mim, essas dificuldades. Então tudo isso é explicado a partir do momento que a gente entende que existe um Deus soberano que está regendo essa história, que Ele tem propósito com as nossas vidas, com a direção dos nossos atos. E é o que nós podemos ver então, olhar os decretos de Deus. Nós já olhamos essas passagens aqui, citadas nos decretos, né? E nós vamos adiante, olhando cada um desses 5 decretos, ok? O primeiro é em relação à criação. Estou na página 22, ok? Diz assim: tudo o que Deus criou está sujeito aos seus planos e cumpre o que Ele determina. Foi inclusive por seu decreto soberano que a natureza foi submetida à vaidade. Isso quer dizer que ela se tornou fútil, né? Fadada à deteriorização, até o dia da libertação dos crentes. De fato, nada acontece em toda a criação sem a autorização suprema de Deus. Isso quer dizer que Deus criou o mundo e Ele rege este mundo, onde esse mundo caminha de uma forma que vai para a glória dele no final das contas, né? Tudo que acontece no mundo acontece dentro da permissão de Deus. Vamos ver aqui essas 2 passagens. Vamos lá para Salmo 148 e ler do 1 ao 10. Salmo 148, do 1 ao 10. Lá no finalzinho dos Salmos, né? As exaltações finais a respeito de Deus. E diz assim: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismo todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos, que lhe executam a palavra, montes e todos os outreiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos. E aí ele vai continuando, falando agora das pessoas, né? Príncipe e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu, né? E continuou o belo hino, finalizando no verso 14. Mas veja só, o propósito dessa criação é para a glória do nome de Deus, é para o louvor dele, né? E toda a criação é chamada para glorificá-lo. Então Deus criou um mundo onde a gente vive para a glória do seu nome, para mostrar que ele é digno de toda a adoração. É aquela velha história, né? Será que Michelangelo, por exemplo, é digno de louvor por conta das suas obras? E a resposta é sim. Né? Não tem como você olhar para as obras de Michelangelo e não dizer que aquilo é belo, que aquilo não é arte, que aquilo não faz sentido. É claro que a obra de suas mãos é digno e testemunha louvores ao próprio artista. Dessa mesma forma, a criação
ela traz esse louvor a Deus e mostra que o nosso Deus é digno de louvor. E a criação, então, ela possui esse propósito que está de acordo com o decreto soberano que Deus tem sobre a natureza. Porém, essa criação boa ao início, ela sofreu o efeito da queda, né? E pela soberania de Deus, ela foi entregue à vaidade. Essa questão de se tornar fútil, fadada à deterioração, à morte. É o que a gente vai ver em Romanos 8. Vamos lá, em Romanos 8, 20, 21. Diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então essa criação que louva a Deus por conta da entrada do pecado no mundo, como a gente vê em Gênesis 3, ela foi entregue a essa situação de vaidade. Isso mostra então o quê? Que Deus tem a soberania sobre a criação, né? Que Ele conduz essa criação para os seus planos, para os seus decretos. E por fim a gente vê em Mateus 10, 29, vamos lá, que de fato nada acontece na criação sem a autorização suprema da parte de Deus. Mateus 10, verso 29. Diz assim: não se vendem 2 pardais por um haste, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Ou seja, se Deus não permitir, nenhum desses pardais vem a morrer, né? Cair por terra. Essa é a ideia aqui. Demonstrando então que Deus tem a soberania sobre a criação, sobre a vida, sobre o mundo onde a gente está inserido. Percebe? Isso traz sentido para onde a gente está inserido. Porque foi Deus que nos inseriu nesses locais. No fim das contas, é Deus que está por trás de toda a criação, por assim dizer. Então esse demonstra um dos decretos dele e o processo que ele fez. Criou o mundo perfeito, o pecado entrou, então o mundo foi entregue à vaidade, mas há esperança futura da remissão de todas as coisas. Quando a gente chega na escatologia, nós vemos que um dos temas ali é a renovação, é o novo céus e a nova terra, onde tudo se torna novo, onde Deus transforma a realidade. Isaías conta a história de que as crianças irão sair para pastar junto das ovelhas e os leões. Então, ovelha e leão andando junto ali para pastarem. É uma criança conduzindo um leão e um cordeiro, né? Uma ovelha. Então, isso é uma imagem que dentro da nossa realidade não faz sentido, porque a criação está entregue à vaidade. Mas, nessa restauração plena que Deus vai trazer ao mundo, então será possível ter os leões e ovelhas juntos, porque ambos vão se alimentar não mais numa cadeia alimentar como o nosso processo atual, né, de biológico, por assim dizer, mas dentro de uma nova realidade ali, os dois juntos se alimentando de capim, né, de feno, de palha, ok? Então nós vemos a soberania de Deus sobre a criação, demonstrando um dos seus decretos. Esse é o primeiro decreto que Deus mostra a sua forma de reger o mundo que nos cerca. O segundo decreto de Deus diz respeito à história, ok? E sobre a história nós lemos assim: o Senhor determinou os tempos de ascensão e queda de todos os povos e também as regiões específicas que deveriam ocupar. Vamos lá em Deuteronômio 32, verso 8. Queria pedir para o irmão Genival ler para a gente. Deuteronômio 32, verso 8.
32, 8. 32, 8. Isso. Deuteronômio 32, verso 8. Quando o Altíssimo destruirá as heranças às nações. Isso. Distribuía, né? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações. Quando esperava os filhos dos homens uns dos outros. Quando separava os filhos dos homens dos outros. Isso. Fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Então, quem que distribui as heranças das nações? Quem que separa os filhos dos homens uns dos outros? É o próprio Deus, né? Mostrando que ele rege sobre a história. Outro versículo que nos ajuda é o do Novo Testamento, Atos 17, 26. Veja só o que diz Atos 17, 26. Diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, quem que de forma prévia, antes dos humanos chegarem naqueles locais, havia estabelecido esses locais? O próprio Deus, né? Que de um só fez todas as nações, que é referência a Adão, o pai de todos nós, né? De quem nós todos descendemos, ok? O Senhor ainda decretou que a história termine com a sujeição completa de todo o universo a Cristo. As profecias do Antigo Testamento e os ensinos do Novo acerca do futuro são revelações dos decretos de Deus referente à história universal. Vamos lá em Efésios 1, 9 e 10. Queria pedir para a Deise ler para a gente. Efésios. Isso. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Bom, plenitude dos tempos, a ideia é que todas essas coisas converjam em Cristo. Isso é fabuloso. Eu tenho feito meus devocionais durante esse começo de mês, né? Agora de semana, em Apocalipse. E é belo ver a exaltação de Cristo ali, onde toda a criação, seres viventes e povos adoram o Messias, né? Jesus ali entronizado. E essa é a ideia. No futuro, essa história está sendo conduzida por Deus, não porque Ele quer simplesmente fazer uma história de qualquer forma, não é de uma forma aleatória, né? Não é que Deus está fechando os olhos, não é que Deus está jogando algum jogo de tabuleiro, né? Ou algo assim do tipo, não. É porque Ele está conduzindo todas as coisas para essa plenitude dos tempos, para que todas as coisas converjam em Cristo, para o louvor e exaltação de Cristo, o Messias, que nos resgata das trevas. Então é esse o decreto de Deus sobre a história. Isso aqui é fantástico, porque todos nós possuímos história, mas todas essas histórias estão debaixo de um decreto de Deus, de um plano de Deus, de uma ação de Deus a nosso favor, entende? Perceba como isso é forte para guiar o nosso dia a dia, né? Você não tem o trabalho que você tem simplesmente porque foi o que deu certo para você. Não foi simplesmente por conta disso. Existe a questão da responsabilidade humana, ok, nós sabemos. Mas existe também a soberania divina por trás. Então Deus escolheu a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o seu tamanho, né, o seu biotipo, o local, a sua nacionalidade, onde você ia nascer. Deus está por trás de toda essa história e o propósito é fazê-la convergir para a glória de Cristo Jesus. E isso então pode nos libertar para entender como nós devemos viver para a glória de Deus dentro de cada uma dessas áreas a qual Deus nos confere. Então, somos casados, como é que nós vamos viver dentro do casamento? Estamos solteiros? Como é que Deus espera a nossa atitude como pessoas solteiras?
Se nós temos um trabalho fixo, como é que Deus trabalha a perspectiva a partir da Bíblia para eu executar o meu trabalho? Se eu estou aqui na igreja que está iniciando nesse trabalho, o que Deus requer de mim? Como é que Ele deseja que eu me envolva? Se eu já sou pai, tenho filhos pequenos ou tenho filhos já adultos, né? O que é que Deus espera que eu oriente essas crianças ou que eu ame esses que já estão formados, que já estão seguindo o seu rumo e as suas decisões? Porque Deus está guiando a história, lembra? Isso quer dizer que você tem uma importância para Deus e que Ele lhe escolheu com propósitos específicos. Efésios deixa isso muito bem claro, né? Veja só, Efésios capítulo 2, 8 a 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela não foi fruto das nossas obras. Foi um dom dado por Deus a nós, que vem por meio dessa fé, dessa graça, que é um dom de Deus, um presente de Deus. E o verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Entende? A sua vida, a sua história, a sua realidade social, econômica, etc. Tudo isso faz parte do propósito de Deus. Então, isso nos traz uma grandeza, como a W. Tozer disse, como algo mais importante da gente ter consciência. Porque aquilo que a gente vai fazer, deixar de fazer, aquilo que vamos pensar, falar, agir, deve ter por trás esse entendimento de que Deus está agindo em nossas vidas e trabalhando em nossos corações. Se a gente segue simplesmente pensando, não, tudo depende de mim, apenas de mim, a gente tende a se frustrar mais cedo ou mais tarde, porque a gente não consegue agarrar o mundo com as mãos, né? Sempre vai escapar dos nossos dedos de um nível ou outro, tá bom? Felizmente a gente não consegue dar conta de tudo, mas tem um Deus que dá conta de tudo e deu conta de tudo por conta de nós. Que é por conta dele ser esse alvo principal, Cristo Jesus, onde toda a criação e onde toda a história está indo convergir, é que nós podemos entender como nós podemos caminhar de acordo com essa história para a glória de Deus. E aí a gente percebe qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, ok? Eu acho muito lindo em perceber que o nosso Deus não está deixando a história acontecer de qualquer forma, né? Mas Ele guia a nossa vida. Então a nossa vida possui um propósito, não por conta das decisões que a gente faz simplesmente, mas porque existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Um terceiro ponto é a respeito também do governo humano. No slide 24 diz assim: ainda que os diversos países sejam governados por homens e sistemas legais injustos, é preciso reconhecer que os decretos de Deus também estão por detrás dos governos das nações, não havendo nenhuma autoridade política que não tenha sido estabelecida pelo Senhor. Isso fica bem claro em Romanos 13, verso 1. Vamos lá. Romanos 13, verso 1, diz assim a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. Vou ler o 2 e o 3, certo? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, em si quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. Verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. E aí ele continua, né? Entretanto, se fizeres o mal, a punição é justa vir sobre ti, né? E ele vai argumentar. Mas perceba aqui, Paulo, escrevendo aos romanos, né, que foram um povo que surgiu uma igreja de uma forma um pouco independente, não foi um apóstolo lá fundar essa igreja, mas provavelmente foram judeus que se converteram ali em Atos,
na pregação de Pedro, que voltaram para Roma e ali começaram a levar a mensagem a respeito do Messias. Então a igreja surgiu, depois gentios se converteram. Em um momento da história, os judeus foram expulsos de Roma e depois voltaram e estavam tendo problemas com conflitos. E então eles voltaram e o apóstolo Paulo escreve essa carta para ajudá-los nessas questões. Então um povo que sofre dificuldades a respeito do evangelho, das questões de fé, recebe essa orientação a respeito das autoridades, né? E eles permanecem então assim cientes de que mesmo esses imperadores, que muitas vezes foram ruins para a igreja, estavam ali naquele comando pela permissão de Deus. Percebe? Isso aqui para nós às vezes choca, porque nós vivemos num país democrático, né? Então quem decide, quem é que está na liderança, é a maioria do povo quando vai na urna votar. Então aquele que recebe maior quantidade de votos acaba indo para o poder. Mas Deus mostra por essa passagem que ninguém chega ao poder de algum país, nação, governo, que quer que seja, sem estar dentro do plano, do propósito e do decreto dele. Agora, isso não quer dizer que todos os líderes são bons ou são justos. Os próprios imperadores romanos perseguiram e mataram muitos cristãos, né? Então temos um equilíbrio a se ter aí nessa percepção. Mas para o bem ou para o mal de uma nação, é Deus que tem essa soberania na questão da liderança da nação. Isso aqui, irmãos, me toca muito, porque eu percebo a importância da oração, né? Muitas vezes nós queremos militar para a solução dos nossos países e muitas vezes não dá certo, né? A gente tenta, espernia, tenta falar com o outro, convencer de uma posição que a gente acha melhor, mas no fim das contas a gente só cria intriga, né? E geralmente muitas lideranças que vão no poder, mais cedo ou mais tarde, acaba nos decepcionando. Mas aqui mostra que quem coloca a liderança ali, no fim das contas, é o próprio Deus. É o que Romanos 13 está nos dizendo aqui. E esse é o próprio Deus que coloca, e é para o nosso bem, então que a gente possa orar, né? Essa vai ser a instrução de Paulo, que ele vai trazer tanto para Timóteo como para Tito depois. Que devemos orar para que nós possamos ter paz e tranquilidade em nossas vidas diárias em relação aos governantes. Por isso que eles oravam pelos governantes. E eu acho fantástico aqui, em Romanos 13, essa passagem, que ele diz no verso 3, né? Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, se nós praticarmos as obras da piedade, da virtude, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, essas virtudes vão ser percebidas e louvadas dentro do governo, dentro da nação, onde a gente está inserido, né? Isso parece loucura, porque quando a gente vê o mundo de hoje, dotado de várias perspectivas antibíblicas, né? A gente percebe assim, nossa, parece que ninguém quer saber mais de Cristo, né? Ninguém mais respeita a igreja, ninguém mais respeita um pastor, ninguém respeita mais nada a respeito da fé. E a gente olha para cá e fica um pouco balançado. Mas lembre, é a palavra de Deus. E lembre que Paulo disse isso para irmãos que viveram num contexto muito pior nosso, né? Que era um contexto de um império que depois desencadeou em perseguições contra os cristãos, onde todos os apóstolos basicamente morreram por defender o evangelho diante desse império que os perseguiram e os mataram. Mas ainda assim, nós somos chamados a orar. E é interessante, na história da igreja, realmente Deus trouxe paz para o cristianismo e um grande destaque para ele ao longo da história da igreja. Mas aí já é um tema para uma outra EBD, né? O que cabe nós sabermos aqui agora é que um outro decreto de Deus é a respeito do governo humano, ok? Fala quando se fala do propósito de Deus, né? Da soberania de Deus, foi falado. E em contraponto tem a responsabilidade do homem. Isso. Se não apresentar a responsabilidade do homem dentro do estudo desse, é fácil ficar em mente, eu não tenho em mente porque eu vivo tanto decretos, e eu sou incapaz de eu fazer o erro, isso aqui não está decretado, eu vou fazer isso, Deus está
gente vai chegar lá quando a gente chegar na doutrina a respeito do homem, né? Vai ser tratado também. Ele não é encaixado ao decreto de Deus. Não. Se hoje eu não vim para ele, não venho para o culto, eu também melhorar, porque a vontade de Deus não está no culto. Mais ou menos assim. Eu não fui para o culto hoje porque Deus não está no culto, está decretado que eu não vou. É certo que eu não ia ver. Então deixa eu ver. Né? Você está falando, né? Se Deus decretar que eu não vou para o culto, se eu não vier para o culto... então foi porque Deus decretou que você não viria para o culto, né? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Então, porque já vi muitas sim. a respeito. Se eu comer no adultério, já está determinado que eu vou comer. Isso que já escutou tanto. Então, depois de estudar, algumas coisas deveriam ser abertamente para todo mundo. Sim. A gente vai. Não vai chegar lá, isso aqui vai ter que ser. Sim, a gente vai tratar isso melhor na doutrina, quando a gente chega na doutrina do homem, né? Que nós estamos dando os passos, certo? Agora, o que é importante entender é que, uma vez que Deus é soberano e decreta a história, né, que a gente acabou de ver, a questão da criação, o destino da criação, e agora que é a questão do governo humano, e a gente vai andar mais para ver outros aspectos, que é a vida dos indivíduos e também a própria salvação, como algo que é exercício da soberania de Deus, é preciso entender como é que isso ocorre na realidade. A soberania de Deus, ela ocorre na realidade de uma forma tal em que a responsabilidade do homem não é violentada, por assim dizer, mas ela é estimulada, ela é dirigida em algum aspecto. Uma imagem que eu uso que ajuda a entender um pouco essa questão é pensar num grande administrador, né? Quem administra, ele toma certas decisões das coisas que devem ser feitas, mas existem as pessoas que executam aquelas coisas. Então é uma questão de esfera. Deus é soberano, Ele decretou o que vai acontecer ou não, mas dentro da vida humana aqui comum, nós estamos executando e tomando ativamente, de acordo com a nossa vontade e perspectivas, essas decisões, certo? Então o homem possui essa liberdade, ou melhor dizendo, essa livre agência, né? Essa agência livre que ocorre de acordo com o coração dele e o pensamento dele, né? Para o bem ou para o mal. Qual é o problema da humanidade? Pecado no coração, que é um mancha de tal forma que ele não consegue tomar decisões boas no sentido mais plenos, né? Quem pode fazer isso, talvez um cristão, porque ele se arrependeu do seu pecado e está seguindo o Evangelho. Então, se ele permanece fiel ao Evangelho, às instruções da Bíblia, então ele consegue tomar decisões plenamente boas, porque ele está visando a glória de Deus, ele está visando as virtudes que Deus ensina, ele não está mais voltado para apenas um interesse próprio, alguma outra questão escusa que pode estar por trás, tá bom? Então essas coisas elas andam juntas, né? Uma coisa não anula a outra. Tem uma linha, mas nessa linha, Deus, a história, Deus escreveu da fundação do mundo, a minha história está escrita, a linha que eu vou seguir. Mas depois dessa linha, eu vou acontecer de fazer isso, sair, voltar. Dessa linha que Deus escreveu? Sim. Não tem como. Então está dentro de todos os atos pecaminosos que dentro da minha vida aconteceram, essa coisa determinada está lá. Está dentro do decreto de Deus. Aí o que vai acontecer é que vai ter a consequência de cada erro. Isso, porque esse seu ato de pecado, ele não ocorreu por ser contra a sua vontade. Ele foi fruto da sua própria vontade, que já estava lá. Já está é muito complicado. É complicado. Porque a linha está aqui. Deus está falando muito aqui andar nele. Tá aqui. Mas o que eu estou fazendo isso? Vou lá no erro, aí vai e volta. Pronto. Então, a gente precisa entender duas coisas. Existe o decreto de Deus, que é o que a gente está vendo agora, certo? Que é a soberania dele no estabelecimento das coisas da realidade, né? E existe a vontade de Deus no sentido da instrução que ele nos traz. O que nós temos? Nós sabemos que Deus decreta todas as coisas, mas a gente não sabe todo o detalhamento. Como é que isso vai ocorrer? Entende? A gente sabe esses princípios aqui. O do governo, né? Deus decreta quem é que vai ser os líderes das nações. Ele decretou, ele escolheu. Como é que isso vai ocorrer dentro da realidade? Já é outros 500 que nós não sabemos. Por exemplo, aqui no governo brasileiro, né, é por meio das eleições. A gente bota lá nas urnas, é recolhido os votos e a gente confia que deu tudo certo e deu o valor exato, né? Outros não e fazem alarde, né? Então, a gente entende que essa é a forma. Mas isso ocorreu de uma forma que não anulou o decreto de Deus.
certo? Então esse é o decreto de Deus. Como ele acontece na realidade, é por esses meios humanos, de acordo com a livre agência de cada um. Mas essa livre agência não está em desarmonia com os decretos de Deus. O que pode acontecer é que ela esteja em desarmonia com a vontade da instrução do Senhor, o que Deus deseja para nós. Por exemplo, Deus deseja que todo crente seja santo, né? Ele nos traz esse caminho de santidade, certo? Então nós devemos seguir, mas nós falhamos, né? Nós pecamos contra Deus e tudo mais. Então a gente foi contra a vontade da instrução de Deus para a nossa vida. Mas isso não saiu em desacordo com os decretos de Deus. Na verdade, essas duas coisas caminham juntas. Entendeu? É difícil, né? Porque já é um assunto muito além. Mas o decreto de Deus é soberano. Porque lembra os atributos que a gente estudou? Ele sabe todas as coisas. Ele sabe até mesmo o que aconteceria, né? Que a gente viu, né? Então ele sabe todas as coisas, é todo poderoso, está presente em tudo, é soberano. Nada acontece no mundo sem os seus decretos, sem as suas ações. Entendeu? Então não tem como a gente cometer uma falha sem isso já estar dentro de algum decreto de Deus, de alguma administração de Deus ali por trás. Qual é a grande pergunta então que surge? Então se eu peco, a culpa é de Deus? E aí Paulo responde isso, Romanos 8, dizendo, né? Quem você pensa que é para argumentar contra Deus? Não tem Deus, soberania sobre a criatura. A ideia é o quê? O homem, ele foi criado por Deus daquela forma que ele foi criado, corrompido pelo pecado na forma atual, né? Nós temos a influência do pecado e nós vamos seguir esse caminho do pecado. Não porque Deus nos faz pecar, mas porque essa é a realidade que está dentro da humanidade. Então a ideia é que o homem, ele não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador, né? Quando a gente passa a estudar, a entender a natureza do homem, né? A podridão que é o homem, que é o pecado, você acaba digerindo mais fácil essa questão. Isso. Porque você olha para essa questão e veja, olha como Deus é soberano. Isso. E como eu sou podre, como lama, não vale nada, né? Isso. Porque muitas vezes com a cabeça das pessoas, ela mas Deus é o culpado, é Deus que se eu fiz um monte de pecado, é culpa de Deus. Não, quando ela compreende a própria natureza, isso, que ela é muito difícil, é mais fácil de digerir uma questão dela. Isso. Essa última frase que eu disse pode ajudar um pouco nisso, né? Por exemplo, nós não somos pecadores porque pecamos, mas a ordem certa é: nós pecamos porque somos pecadores. É por conta da nossa natureza caída que nós cometemos pecados. Essa é a ideia. Se você deixar o homem entregue a si mesmo em seus caminhos, o que ele vai fazer? Vai pecar. Entende? Porque esse é o status atual da humanidade. É por isso que Cristo veio nos resgatar. Por isso que ele derramou sua graça sobre nós. Para que em Cristo nós possamos não mais pecar. Agora isso é assuntos para a próxima doutrina, né? A nossa ênfase agora entender aqui é a soberania de Deus, tá bom? Por isso que ter a imagem de Deus correta é libertadora para nós, né? Traz o equilíbrio e a sensatez, entende? Porque senão as outras doutrinas ficam prejudicadas e a nossa tendência é querer puxar a sardinha mais para um lado e acabar diminuindo a glória de Deus ou a outra doutrina em outros aspectos por outro. Então essa é a primeira importante ser entendida aqui da ação de Deus. Pode falar. Eu li um livro que é sobre a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade humana e a vontade de Deus. E aí o autor, ele afirma que as duas coisas são verdade, mas como nós somos limitados, nós não conseguimos entender como essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Isso. Então ele já começa o livro admitindo isso, a gente não vai conseguir entender, mas as duas coisas são verdades. Deus é soberano e a vontade dele é feita acima de todas as coisas, mas você que peca não é culpa de Deus. Então, isso que a gente precisa entender, né? A gente quer tentar entender isso, mas os estudiosos e teólogos já afirmaram que a gente não vai conseguir entender mais, isso é verdade. E a gente não deve culpar Deus dos nossos pecados, porque pelos textos e pelo quem Deus é, né? Que a gente está entendendo que Deus é.
Isso, porque vem dentro da ação do próprio homem, de quem ele é, né? E são assuntos difíceis de entender, né? Um pastor certa vez disse que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem são como os trilhos de um trem, que andam juntos e que se encontram no horizonte, né? Então, achar essa equalização perfeita, a gente não consegue ter todos esses detalhes aqui nessa terra. Quem sabe no mundo vindouro isso se torna cada vez mais claro. Mas são duas verdades que a Bíblia afirma, com certeza. Ok? Bem, tá dando o nosso horário, né? Deixa eu só terminar aqui sobre o ponto 3 do governo humano. E aí a gente encerra. Sendo muito gostoso, então não quero apressar os estudos, né? Vamos lá, no slide 25 diz assim: desse modo, o Senhor tem pleno domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem Ele quer, movendo o coração dos governantes de acordo com seus propósitos, às vezes misteriosos, mas sempre justos, certo? Isso aqui é importante, porque quando Deus nos dá um líder ruim, isso não quer dizer que Deus está sendo injusto com a gente, mas muitas vezes é para demonstrar a sua punição a um povo que é rebelde, né? E se a gente olha para o brasileiro em geral, realmente difícil pensar em um bom governo. Por isso que a gente deve orar bastante, para que Deus se apiede de nós e nos traga um governo que tenha uma piedade realmente geral. E quando eu digo um governo, estou dizendo somente a figura do presidente, tá? Falando governo em geral, né? Não é só o presidente o único que governa, né? Tem toda uma série de pessoas. E, portanto, é importante a gente orar para essas coisas. Vamos ver a palavra de Deus falando um pouco a respeito disso, né? E a gente encerra, já que já é 6 horas. Vamos lá para Êxodo, capítulo 9, verso 12. Êxodo 9, verso 12. Diz assim: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos para o capítulo 10, ler o verso 20 e depois ler o verso 27, ok? Deixa eu passar aqui o carro. Vamos lá. Capítulo 10, verso 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. E o 27, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Então mostrou a soberania de Deus aqui atuando de alguma forma no coração de Faraó, que já tinha um ódio contra Deus, né? Mas talvez tornando isso mais evidente, para impedir que o povo de Israel fosse. E quando a gente lê Êxodo, a gente consegue perceber o propósito disso. Era para mostrar a superioridade do Deus de Abraão sobre os falsos deuses do Egito, né? Cada uma das pragas está humilhando todas as divindades ali do panteão egípcio daquela época. Então Deus está guiando essa história, o governo e a criação de uma forma que redunde em louvor e glórias ao seu nome. Isso, irmãos, nos ajuda a entender como a gente pode viver o hoje, né? Entendendo que Deus está conduzindo a nossa vida para a glória e louvor dele, e buscar se alinhar com a vontade revelada de Deus. Para isso é o caminho que ele nos estimula, para que dentro do exercício da nossa liberdade, da nossa livre agência, como eu disse, né, possamos glorificá-lo nesse processo, tá bom? Amém. Vamos orar ao nosso Deus e logo após, daqui meia hora, né, nós vamos dar início ao nosso culto. Oremos. Senhor amado Deus, eu quero te glorificar e te exaltar por tua grandeza e por teus decretos. Muitas vezes a gente fica perdidos e confusos sobre a respeito dessas verdades que estamos lendo na tua palavra, da tua soberania sobre os governos, da tua soberania sobre a criação, da tua soberania sobre a história humana. Mas sabemos que a tua palavra é verdade e sabemos que tu é todo poderoso. Mas às vezes ficamos confusos e caímos nessas questões complexas de reflexão. E eu queria pedir a tua iluminação para que juntos aqui possamos estar amadurecendo. Eu como um pastor, um teólogo que busca instruir os meus irmãos de acordo com o que eu percebo das tuas escrituras, do que eu consigo estudar. E os meus irmãos de acordo com aquilo que eles vão aprendendo, lendo e estudando também.
para que no fim das contas a gente possa ter essa imagem correta a respeito de Ti em nosso coração, para que a nossa vida seja dotada de equilíbrio, de sensatez, pois o nosso desejo é adorar a Ti e se satisfazer plenamente em Ti, entendendo o Teu propósito, o Teu ensino para a nossa vida. Então vem nos encher, Pai, do conhecimento a respeito de Ti, ó Deus Trino, a fim de que possamos viver para a glória e louvor do Teu nome. Ser com o nosso culto daqui a meia hora, que há de se iniciar, ser com nossos queridos irmãos que há de chegar, para que juntos possamos mais uma vez adorar e exaltar o Teu santo nome e se debruçar sobre a Tua palavra revelada a nós. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.